Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sustentar a nossa família, dar do bom e do melhor para a esposa e os filhos. Mas quando a preocupação é prejudicial à saúde física e espiritual, a Bíblia a chama de ansiedade. E sabe o que é ansiedade? É distração, é divisão. E nós ficamos daquele jeito ali, comendo unhas, apavorados. Você olha para a cara de uma pessoa ansiosa e você vê literalmente a pessoa com o semblante caído. E ela não percebe que ela está com aquele semblante. E ela está distraída com a saúde, com as finanças, ela está distraída com o emprego, ou com namoro, casamento, ou amizades, ou reputação. Às vezes ela está preocupada com estudos, com o futuro, e ela fica daquele jeito. Algumas passagens na Bíblia mostram o que distrai e divide a nossa mente. Jesus disse em Mateus 6,31 que há pessoas aqui preocupadas com comida, bebida e vestuário. Mateus 6,34 diz que há pessoas preocupadas com o dia de amanhã, com o futuro. Mateus 10,19 diz que há pessoas que se preocupam com o público, falar em público, elas morrem de medo. E Lucas 10,41, pessoas que estão sempre preocupadas com as suas tarefas, com as suas obrigações. Vale a pena ficar preocupado? Há pelo menos 6 razões para não nos preocuparmos. 6 razões encontradas na Bíblia para não nos preocuparmos. Primeira, preocupação é desobediência. Você está desobedecendo a Deus. Segundo, preocupação é incredulidade. Você se preocupa porque não tem fé. Terceiro, preocupação é ateísmo. Na prática, você não acredita que Deus exista. Quarto, preocupação é prejudicial à saúde. Você só está conseguindo encurtar os seus anos de vida. Quinto, preocupação é ilógico. Não há proveito na preocupação. E por último, preocupação não ajuda. Então, se não ajuda, por que eu vou ser uma pessoa preocupada? Vamos ver em primeiro lugar que preocupação é desobediência a Deus. Como a ciência explica as nossas preocupações? O que a ciência, a medicina, fala sobre as nossas preocupações? Ela diz que vem de problemas químicos, ou de problemas hormonais, ou genéticos. E ela não está errada. Realmente, muitas pessoas são ansiosas por causa de problemas químicos, hormonais e genéticos. Realmente existe esse lado que nós não podemos negar. Como nós explicamos as nossas preocupações? Nós já dizemos que é personalidade. Eu nasci assim. Aprendizado, eu aprendi isso com a minha família. Ou autocomiseração. Eu tenho muita dó de mim mesmo. Acho que ninguém sofre tanto quanto eu. Eu não mereço as coisas pelas quais eu estou passando. Isso é autocomiseração. E por último, como Deus explica as nossas preocupações? Filipenses 4,6, Paulo disse: não estejais inquietos ou preocupados
por coisa alguma. Antes, as vossas petições, preocupações, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. É um exercício. Toda vez que você está com a mente sobrecarregada de preocupações, se você conseguir orar a Deus, entregando tudo e agradecendo a Deus, você vai se sentir muito melhor. É a paz de Deus que excede todo o entendimento, que guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Paulo disse: inquietos, cheios de preocupações, mas por coisa alguma devemos ficar inquietos. Do ponto de vista divino, preocupar-se é uma atitude pecaminosa. É um vício que adquirimos ao longo da vida. Tem pessoas que já se viciaram em se preocupar. Elas não passam um dia sem sentir o coração pesado por algo que lhes está incomodando. Pegou o vício. Certo passageiro disse que ele tinha muito medo de viajar de avião. Ele passava mal todas as vezes que viajava. E alguém lhe perguntou por quê, e ele disse: eu me preocupo, eu fico morrendo de medo. E alguém lhe perguntou o que poderia ser feito para que ele não tivesse tanto medo assim, e ele disse: se eu fosse o piloto e estivesse controlando a aeronave, eu não teria medo, eu não ficaria preocupado. Em outras palavras, ele sentia medo porque não estava no controle da situação. Ele sentia medo porque ele não podia ver o que estava acontecendo. E assim também, nós nos preocupamos porque não estamos no controle da situação. Por isso, preocupação é desobediência, pois quem deve estar no controle é Deus e não o homem. Amém, irmãos? Alguém me perguntou se eu faria um exame para saber quanto tempo de vida ainda tenho. Você sabia que há esses exames? São caríssimos, mas os cientistas podem fazer um exame e determinar quais doenças nós teremos e com uma probabilidade muito alta quanto tempo de vida nós ainda temos. Eu, mesmo que tivesse dinheiro, eu não ia querer saber dessas coisas. Por quê? Porque eu já tenho, quem sabe, Deus. Já alguém no controle, amém, irmãos? Mas se o homem não estiver no controle, ele se preocupa. Por isso que preocupação é desobediência. Preocupação é incredulidade, é falta de fé. Jesus sempre atribuiu a nossa preocupação à falta de fé. Em Mateus 6, ele instrui os seus discípulos sobre o perigo que as preocupações podem causar em nossas vidas. Quando a preocupação entra, a fé sai, a fé vai embora. Preocupação está dizendo que Deus não tem condições de cuidar de nós. Mas preocupação e fé não podem coabitar no mesmo espaço, coexistir dentro da mesma casa. E preocupação começa onde a fé acaba. Portanto, é incredulidade. Nós estamos apenas demonstrando que nós não temos fé em Deus. Nós não acreditamos em Deus para cuidar das nossas necessidades. Terceiro, preocupação é ateísmo. Mas eu creio em Deus. Eu acredito em Deus. O que o ateu sempre diz? Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Claro que o ateu é nécio, é tolo. Essencialmente, quando nos preocupamos demais, estamos dizendo que não há Deus para tomar conta dos nossos problemas. Duvidamos do amor de Deus, duvidamos do poder de Deus, duvidamos do pré-conhecimento de Deus e duvidamos da existência de Deus. Pastor, é tudo isso que eu estou fazendo quando me preocupo em demasia?
É tudo isso e um pouco mais, porque qual é a diferença entre o ateu confesso e o ateu na prática? O primeiro confessa que Deus não existe, mas o segundo vive como se ele não existisse. É por isso que todos os dias, dá vontade de ser salvo de novo. É por isso que todos os dias dá vontade de ser lavado no sangue do Cordeiro de novo. Porque muitos de nós, apesar de salvos, estamos vivendo como ateus na prática, como que se Deus não existisse. Em quarto lugar, preocupação é prejudicial à saúde. Eu garanto que a maioria de nós, se não todos nós, já tivemos ou temos problemas físicos consequentes da preocupação. Alguém aqui já teve úlceras ou gastrite? Agora mesmo, eu mesmo estou tratando de gastrite. E essas reações do trato digestivo, na grande maioria das vezes, são consequências de preocupações, medo, ansiedade. Alguns anos atrás, quando eu estava tratando da gastrite, o médico vai e me passa um remedinho para me acalmar, chamado Calman. É um fitoterápico. E eu disse para ele: doutor, meu problema não é emocional, é orgânico. Eu estou com dor de estômago. Ele disse: você pode não saber, mas o seu estômago está assim em reação às suas emoções. Mas eu não me sinto abalado emocionalmente? Pode confiar em mim, o seu estômago sente. Então, além do omeprazol, eu tive que tomar também o Calman, para acalmar o meu estômago. Então, nós estamos sofrendo de enfermidades físicas, por causa do nosso estilo de vida, da nossa miséria emocional. Pressão alta, a pressão sobe, a pressão aumenta quando nós estamos ansiosos. E aí vem os derrames e os infartos, consequentes da pressão alta. Claro que com menos frequência, raro, porém acontece, tumores cancerígenos também são consequências de preocupação em demasia. E problemas mentais. Você acaba se tornando uma pessoa desequilibrada, porque não foi forte quando precisava ter sido forte. Veja como que é sério. Preocupação é prejudicial à saúde. Você está se machucando a si mesmo, se prejudicando, permitindo tanta preocupação em sua vida. Pastor, então o que eu faço? A Bíblia diz: procure a Deus com ação de graças. Chore na presença de Deus, cante louvores a Deus, agradeça a Deus e diga que você não é melhor que Jesus Cristo. Há um hino que nós cantávamos na década de 80, a Cláudia já cantou, do conjunto Logos: Senhor Jesus, eu não entendo espinhos, mas se a cruz é o final deste caminho, dá-me mais graça, porque não sou maior que o meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Vá para Deus e agradeça a Deus e louve a Deus pelo que você está passando e cante louvores a Deus. Isso é melhor do que qualquer antidepressivo, porque você sai daquele quarto revigorado, fortalecido. E quando a preocupação voltar, faça-o novamente, porque é a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará o nosso coração em Cristo Jesus. Mas você tem que entrar na presença de Deus com ação de graças. Agora, como podemos manejar as nossas preocupações? Nós temos que tratar deste problema. E há duas formas: a medicinal e a espiritual. E a espiritual é sempre boa, a medicinal às vezes é boa, às vezes não é.
Mas vamos passar para vocês as duas formas. A ciência diz para você, faça parte de um grupo de apoio. Legal. Faça parte de um grupo de apoio para você se expressar e encontrar refúgio em outras pessoas. Nada de errado com isso, mas Deus diz, faça parte de uma boa igreja. Imagine o alívio do irmão Lauro, chegar aqui hoje à noite na igreja, compartilhar o problema dele e saber que agora há dezenas de pessoas orando por ele. Amém, irmãos? Isso é melhor do que grupo de apoio. Porque grupo de apoio é algo que acontece ali e fica ali. Mas uma boa igreja, nós vamos levar o irmão Lauro para casa. A ciência diz, use antidepressivos receitados pelo médico. Não compre antidepressivos por conta própria. Há casos, porém raros, que as pessoas precisam de um antidepressivo, principalmente quando o problema é de origem física, químico, hormonal, orgânico. Mas se o problema é um vício adquirido e aprendido ao longo da vida, Deus tem a melhor solução. Tenha uma vida de devoção diária com Deus. A ciência diz, compartilhe seus sentimentos com um profissional da área de saúde, psiquiatra, psicólogo. Deus diz, busque aconselhamento de seus pastores e irmãos espirituais. A ciência diz, pratique meditação ou outra forma de anti-estresse. Está certo. Mas Deus diz, pratique a leitura bíblica e oração diária. Eu encontrei um meio de ler a Bíblia que eu estou gostando muito. Eu tenho um smartphone e eu tenho um aplicativo da Bíblia chamada Bíblia Offline. Então eu ligo o meu aplicativo, escuto a Bíblia e leio a Bíblia ao mesmo tempo. Eu estou recebendo a palavra de Deus 2 vezes, através de 2 sentidos. Eu estou ouvindo e estou lendo. E eu saio edificado daquele momento com Deus. Parece que eu recebo muito mais dessas 2 formas do que só de uma forma. Lendo e ouvindo. Ouvindo e lendo ao mesmo tempo. Você sai refrigerado desse encontro com Deus. Ore diariamente. Na maioria das vezes, quando eu estou falando com pessoas que têm depressão, que estão depressivas, elas não estão lendo a Bíblia, elas não estão orando. E é o melhor remédio. A ciência diz, pratique exercícios aeróbicos. Corretíssimo. Mas Deus diz, faça visitas para pessoas em necessidades físicas e espirituais. É um exercício aeróbico também, né? Você tem que sair de casa. A ciência diz, eu concordo, evite cafeína, analgésicos e outros remédios para gripe, porque esses remédios contêm cafeína. E cafeína acelera o coração, a respiração e causa ansiedade, e as pessoas nem sabem por quê. Eu mesmo, depois das 6 da tarde, evito cafeína. Evito durante o dia inteiro, mas principalmente depois das 6 da tarde. Mas Deus diz, tem horário certo para dormir e para acordar. A ciência diz, busque o apoio da família e de amigos. Correto. Mas Deus diz, busque o apoio da família e dos irmãos em Cristo. Então não há muita diferença, só em detalhes, entre o que a ciência diz e o que Deus diz. Mas os detalhes são importantes. A ciência visa o físico, Deus visa o espiritual. E é o espiritual que controla o físico. Veja o que 1 Timóteo 4,8 diz, porque o exercício corporal ou físico para pouco aproveita, mas aproveita. Mas a piedade ou espiritual para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e também a que há de vir.
Em outras palavras, quem está prolongando melhor a sua vida? O maratonista ou o evangelista? De acordo com a Bíblia, o evangelista. Quem está prolongando melhor a sua vida? O halterofilista ou o biblicista? De acordo com a Bíblia, o biblicista. Então é claro que nós devemos fazer exercícios físicos, mas são os exercícios espirituais que vão dar qualidade melhor de vida para nós. E a quinta razão, porque não devemos nos preocupar, preocupação é ilógico. Por isso que os passarinhos não se preocupam, os animais não se preocupam, porque eles não são racionais, e já que não são racionais, eles não têm como serem ilógicos. Mas nós somos ilógicos às vezes, apesar de ser algo tão comum entre nós, preocupação não faz sentido. Jesus disse: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Então, Jesus faz duas perguntas. Não é a vida mais do que o mantimento? O que é mais importante? A vida ou o mantimento? A vida. Então a resposta é sim, Jesus. E Jesus pergunta: e o corpo? É mais importante do que o vestuário? E a resposta é sim, Jesus. O corpo é. Aí no versículo 27, Jesus usa a expressão estatura. Ele diz: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E esta expressão estatura possui dois significados. Pode estar falando de idade. Você não vai poder acrescentar mais nenhuma hora a mais à sua idade do que já foi determinado por Deus. Ou pode significar altura. Um côvado, 49 centímetros. Você não vai poder crescer mais 49 centímetros, mesmo que queira, porque tudo já foi pré-determinado por Deus. Então veja, se você não pode aumentar nem um dia a mais de vida que já foi determinado, você não pode aumentar nem 49 centímetros a mais do que já foi determinado, o que você pode fazer então? Aceitar. Aceitar o que Deus já planejou para você. O salmista disse: eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente nada, é totalmente vaidade. Não é verdade? Pare para observar a nossa vida. Vaidade. Nós estamos indo com a idade. Para Jesus, preocupar-se é algo ilógico. Não faz sentido. Por que, Jesus? Porque a vida é passageira, a morte é certeira, o pecado é a causa, Jesus é a cura. Então não compensa ficarmos preocupados. Perguntaram a Jô Soares, parece que ele está internado, com problema pulmonar. Perguntaram para ele se ele se preocupava com a morte. E sabe o que ele disse? Que não, pois preocupar-se com a morte é perda de tempo, pois ninguém consegue jamais escapar dela. Ele não está de todo errado. Claro que nós precisamos orar pela salvação dele. Alguns anos atrás eu fui ao Rio de Janeiro e eu fiz questão de entregar Bíblias para algumas celebridades. Uma delas, eu entreguei uma Bíblia para o ex-presidente, ele estava vivo na época, nosso presidente João Batista de Oliveira Figueiredo, o último presidente da ditadura. Eu o conheci quando eu tinha 13 anos de idade. Eu trabalhava no hotel em Ribeirão Preto e o presidente se hospedou no nosso hotel. E eu tive o privilégio de conhecer o presidente do meu país. Ele era um homem muito digno,
a presença dele impunha respeito, né? Isso é bom para um país, não é verdade? Isso é bom para um país. Um presidente cuja presença imponha respeito. E eu tive o privilégio de dar uma Bíblia de presente para o nosso presidente. E depois de alguns anos soube que ele estava muito doente, prestes a morrer, e eu fui até o apartamento dele, no Rio de Janeiro, e deixei uma Bíblia com um dos oficiais do Exército que fazia a escolta, né, do presidente. Porque mesmo aposentado, os presidentes ainda têm proteção do Exército. E eu levei uma Bíblia também para o Chico Anísio. Fui até a casa do Chico Anísio e deixei uma Bíblia lá também para ele. Por quê? Porque essas pessoas vão morrer, como já morreram. E a única forma de garantir a presença no céu é se arrependendo de seus pecados e recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas realmente não há como evitar a morte, mas nós podemos evitar o que vem de pior após a morte, que é o inferno, garantindo que vamos para o céu. Hebreus 9, 27 diz: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. E por último, preocupação não ajuda. Você não muda nada se preocupando. O que é mais importante, Jesus perguntou, é a roupa que você veste ou o corpo? É o corpo, mas você se preocupa com a roupa. O que é mais importante, o alimento ou a vida, que depende do alimento? Os pássaros ou os seres humanos? Quem se preocupa com essas coisas está, na verdade, dizendo que Deus nos deu um corpo, mas Ele não é capaz de proteger este corpo. Deus nos deu a vida, mas Ele não é capaz de preservá-la. Paulo, que não vivia para comer, mas comia para viver, isso é profundo, né? Paulo não vivia para comer, mas ele comia para viver. Disse em Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Nós tínhamos na igreja uma senhora, que certa vez eu estava dando aulas sobre casais, casamento, e ela já estava casada há vários anos. E eu estava falando do contentamento que o casal precisa ter. Não adianta reclamar da esposa, do esposo, é aquilo que você tem para o resto da vida, né? Aí eu perguntei para essa senhora no meio da igreja, irmã fulana, a irmã aceita o seu marido como ele é? E ela no meio de todo mundo disse, pastor, eu sou uma mulher conformada. Mas ela está certa, nós precisamos ser conformados com o que Deus permite que aconteça em nossas vidas. Alguém que está em nossa igreja já há muitos anos, disse para mim outro dia, pastor, a nossa igreja não ensina o falso evangelho da prosperidade. Nós não prometemos para ninguém que dando dízimos, dando a promessa de fé para missões, ajudando na campanha da quinta igreja, que Deus vai dar em dobro. Mas o senhor já percebeu, pastor, que todos os nossos irmãos têm prosperado nos últimos tempos? Mas se a igreja, como instituição, ela tem prosperado com a prosperidade dos irmãos? Os dízimos aumentaram com a nossa prosperidade? As ofertas missionárias aumentaram com a nossa prosperidade? Infelizmente a resposta é não. E a razão é simples. As preocupações não deixam a igreja prosperar. Pessoas estão com medo de investir na obra de Deus. 6 razões que não devemos nos preocupar jamais.
preocupação é desobediência, preocupação é incredulidade, preocupação é ateísmo, preocupação é prejudicial à saúde, preocupação é ilógico, preocupação não ajuda. E aí Jesus conclui o seu discurso sobre o pecado da preocupação, dizendo: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Por isso que eu disse, mesmo que eu tivesse dinheiro, eu não faria o exame lá do DNA para saber com qual doença provavelmente eu vou morrer e a época em que eu vou morrer. Não quero saber, não preciso saber. Por quê? O dia de amanhã só pertence a Deus. Só pertence a Deus. Uma pesquisa foi feita entre milhares e milhares de americanos, perguntando: o que você prefere? Viver até os 100 anos de idade, doente, enfermo, ou viver até os 50 anos de idade, porém com muita saúde e sem nenhuma preocupação, a não ser o fato que vai morrer com 50 anos de idade? A grande maioria escolheu morrer com 50 anos de idade, mas morrer bem, morrer feliz, e não morrer aos 100 anos cheio de preocupações e temores. Não se preocupe mais com o dia de amanhã. Viva o dia de hoje intensamente, para a glória de Deus, para a honra de Deus, e deixe Deus cuidar de você amanhã. Amém? Então vamos fechar os olhos e vamos orar.